Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Estamos aqui hoje para retomar nossas atividades de química. Então, nós paramos na última aula falando de misturas gasosas, falamos que é possível calcular tanto pressões parciais quanto volumes parciais nas misturas gasosas, quer dizer, dentro daqueles recipientes onde nós encontramos vários gases juntos. Falamos que essas pressões parciais, quando somadas, elas correspondem à pressão total dentro do recipiente. A pressão parcial, por exemplo, que um gás ocupa dentro de uma mistura, é a pressão que ele ocuparia se ele estivesse sozinho dentro daquele recipiente, né? Então, nós vimos que o primeiro passo para fazer esse cálculo é você calcular o número de mols de cada gás participante da mistura. Depois que você calcular o número de mols de cada um, você vai calcular a fração molar desse gás na mistura. Então, quer dizer, você está calculando qual a representatividade desse gás dentro da mistura. Quer dizer, quantos por cento da mistura corresponde àquele gás. E por último, você vai fazer a associação entre a pressão total, ou volume total, e a pressão parcial, ou volume parcial. Então, o volume parcial, por exemplo, ele vai ser o volume total multiplicado pela fração molar daquele gás. Então, nós já falamos isso na aula passada. Se for pressão, vale a mesma regra. A pressão parcial, ela é calculada fazendo a pressão total multiplicada pela fração molar daquele gás. Sempre assim, tá? Chegamos a fazer 4 exercícios na aula passada. Então, nós vamos hoje continuar de onde nós paramos, porque vale a pena a gente fazer mais um pouquinho de atividade e fixar melhor essa matéria, tá bem? Então, me acompanhe, por favor. Nós vamos fazer juntos aqui as atividades. Ó, o último exercício que nós fizemos na aula passada foi esse aqui, das porcentagens. Hoje nós vamos começar com esse daqui. Então, vamos juntos? Olha lá. Em um recipiente fechado, com capacidade para 2 litros. Então, vamos anotando, ó. Volume, 2 litros. Encontra-se uma mistura de gases ideais compostas por 42 gramas de N2. Então, ele me deu a massa do N2, que são 42 gramas, certo? E ele me deu também o outro gás, que é o O2. Então, eu tenho a massa do O2, que são 16 gramas, certo? Ele me falou que a temperatura do recipiente são 300 Kelvin. Beleza.
Assinale a alternativa que expressa corretamente os valores das pressões parciais dos gases N2 e O2, respectivamente, nessa mistura. Me deu o R, então beleza, nós vamos aplicar direitinho o que eu acabei de falar com vocês. Ó, eu tenho a massa, então o primeiro passo é calcular o número de mols. Vou calcular o número de mols do N2. Ó, é a massa dele, 42, dividido pelo mol dele. O N é 14, vezes 2, 28. Ok? Então, ó, 42 dividido por 28 vai dar 1,5. É o número de mols dele. Tá. Nós vamos fazer a mesma coisa com o O2. Vamos calcular o número de mols do O2. A massa dele, 16. O mol, 16 vezes 2, 32. 16 dividido por 32 vai dar exatamente 0,5. Calculamos o N. Então, agora nós vamos para a fração molar. Então, a fração molar, gente, do N2 vai ser o número de mols dele, que é 1,5, dividido pela soma dos números de mols. Olha, 1,5 com meio dá 2. 1,5 dividido por 2, vamos fazer aqui, 1,5 dividido por 2, ó, 0,75. 0,75. Beleza. Se eu fosse fazer a fórmula aqui do O2, ó, se você for fazer, você vai fazer o quê? O número de mols dele, 0,5, dividido pelo número total de mols, que é o 2. Só que você nem precisa fazer, porque você sabe que a soma das frações molares tem que dar quanto? 1. Então, se essa aqui foi 0,75, com certeza a de cá vai ser 0,25, certo? Então, tá. Se eu for continuar aqui, ó, eu vou te falar aqui, para eu calcular a pressão parcial do N2, vai ser a pressão total vezes a fração molar dele. Só que eu te pergunto uma coisa, eu tenho a pressão total? Não tenho, ele não me deu. Ele me deu volume, ele me deu temperatura, mas ele não me deu pressão. Então, você precisa ir lá na equação do Clapeyron, PV, nRT, para você achar essa pressão total do sistema. Pressão, eu não sei. O volume são 2 litros. O N é a soma dos números de mols. Olha, eu tenho 1,5 com meio, 2 mols. O R é 0,082. E a temperatura são 300 Kelvin. Então, ó, vou cortar o 2 com 2 aqui. A minha pressão vai dar 24,6 atm. Essa pressão que eu achei, gente, é a pressão total. Então, agora dá para eu achar a pressão parcial do N2. Olha, a pressão parcial do N2 vai ser o 24,6 vezes a fração molar dele, que é quanto? 0,75. Então, a pressão do N2, ó, vai ser 24,6 vezes 0,75. 18,45. Já achamos até a alternativa correta. Vamos tirar a prova aqui e continuar fazendo. Ó. A pressão parcial do O2 vai ser a pressão total vezes a fração molar dele também. Ó. Então, a pressão do O2 vai ser o 24,6 vezes a fração molar dele, que é 0,25. Então, a pressão do O2 vai ser 6,15 atm. Isso faz a gente descobrir, então, que a alternativa correta é a letra A. É ela que a gente vai marcar. Ok? Fácil, não é? Beleza. Então, vamos para o próximo? Olha lá o próximo. Uma mistura gasosa formada por... Então, ele me deu lá a massa. Opa, espera aí que eu apertei errado. Ele me deu a massa do CO2.
A massa do CO2 foram 44 gramas, certo? E ele me deu a massa do H2, que é o outro gás que faz parte, 6 gramas. Ok. Está contida num recipiente, aí ele falou a temperatura. Só que agora, presta atenção que ele te falou a temperatura em Celsius. Então, de cara, você já vai lá, soma o 273 para você passar ela para Kelvin, 300 Kelvin. Ele falou também a pressão, olha que legal. Ele já deu a pressão nesse caso, 8,2 atm. Ok. Aí ele te pergunta, olha, qual o volume parcial de H2 nessa mistura? Então agora ele está mexendo com volume. Você vai fazer o mesmo procedimento, olha só. Primeiro, o que a gente faz? Acha o número de mols. Vamos achar o número de mols do CO2. É a massa dele dividido pelo mol. 12 do C com 32 do O. Também vai dar 44. Então, quer dizer que você tem 1 mol dele. Agora, você vai fazer a mesma coisa do H2. Olha, a massa que o exercício te dá, dividido pelo mol dele. 1 vezes 2, 2. 6 dividido por 2, 3 mols. Ok? Depois que eu achei o número de mols, eu vou achar fração molar. Então, a fração molar do CO2 vai ser o número de mols dele dividido pelo número total de mols. 1 com 3, 4. 1 dividido por 4, 0,25. Ok? A fração molar do H2, eu nem preciso fazer conta. Se essa aqui é 0,25, essa aqui vai ser 0,75. Certo? Porque as duas juntas tem que estar 1. Não esquece disso. Eu estou procurando agora o volume parcial do CO2. Eu vou aplicar, gente, o mesmo jeitinho que a gente fez o outro lá. Ó. É o volume total vezes a fração molar do CO2. Só que eu te pergunto, eu tenho o volume total? Vê se eu tenho. Dá uma lida lá no exercício. Eu não tenho volume total. Então, é para isso que eu vou ter que usar o Clapeyron aqui agora, ó. PV, nRT, ó. Pressão, 8,2. O volume, eu não tenho. O número de mols, eu vou somar, ó. 3 com 1, 4 mols. O R, 0,082. Ah, Patrícia, como que você sabe que é 0,082? A minha pressão está em ATM. Pressão em ATM significa que o R vale 0,082 vezes a temperatura, que são 300. Então, meu volume, ó, vamos lá fazer a conta. Ó, 4 vezes 0,082 vezes 300, dividido por 8,2. 12. Meu volume total deu 12 litros. Então, eu consigo calcular o volume parcial de CO2 agora, ó. O volume total é 12 vezes 0,25. É a mesma coisa que 12 dividido por 4, que vai dar 3 litros. O volume parcial do H2, olha como que é fácil, gente. Se você achou que o volume total é 12 e que o volume do CO2 é 3, o volume do H2 só pode dar 9. Mas vamos tirar a prova, olha só. É volume total vezes a fração molar do H2. Então, olha só, o volume do H2 vai ser 12 vezes a fração molar dele, que é 0,75, que vai dar exatos 9 litros. Como ele me pediu só o volume do H2, então a minha resposta é essa daqui, ó. Tá? Nem precisava fazer o CO2, não. Eu fiz para vocês poderem ver direitinho como que a coisa acontece. A resposta é essa daqui. Combinado? Tá fácil, não tá? Ótimo. Vamos chegar nos diferentes agora mesmo, tá? Uma mistura de, presta atenção nessa agora, ó. 3 mols de CO2. Olha que legal. Então, ele já te deu o número de mols de CO2. Adiantou sua vida, ó. 3 mols. Beleza.
3 vezes 10 a 23 moléculas de CO. Ó, você não sabe que 6 vezes 10 a 23 corresponde a 1 mol? Então, 3 vezes 10 a 23 é o quê? É a metade. Então, quer dizer que quantos mols você tem de CO? Você tem meio mol de CO. Meio mol. E 84 gramas de N2. O N2, você sabe que o N, a massa atômica dele é 14. 14 vezes 2 é 28 gramas, certo? Então, 28 gramas, você pode fazer essa continha do lado também, tá, gente? 28 gramas corresponde a 1 mol. 84 gramas corresponde a X. É só você dividir 84 por 28. Vão ser 3 mols. Então, ele acabou de te falar também que o número de mols do N2 são 3 mols. Beleza, vamos ver o que ele está pedindo agora. Ó. Está contida num balão fechado de 0,05 metros cúbicos. Lembra que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, se você tem 0,05, para passar para litros, você vai ter que multiplicar por 1000. Então, você vai andar 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Então, são 50 litros. Ok? Então, ele te falou que o volume do sistema... Eu tô apertando alguma coisa errada aqui. Espera um pouquinho. Deixa eu voltar. É o botãozinho que eu apertei aqui. Eita! O volume do sistema são 50 litros. Beleza. Mais. O que mais que ele fala? A temperatura é 27 graus Celsius. Vamos passar para Kelvin de uma vez. São 300 Kelvin. Aí, ele vai fazer várias afirmativas. Só que nas afirmativas, você precisa saber a pressão parcial de cada um. Tá vendo? Essa letra C aqui, por exemplo, não precisa. O número total de mol de gases no sistema é igual a 65. De cara, dá para você saber que tá errado, porque o número total de mols vai ser 3 com meio, 3,5, com mais 3, 6,5 e não 65. A letra C está errada. Para você saber pressão parcial, você vai fazer as contas. A pressão total, você também vai fazer a conta. O número total de átomos. Então, vamos ver as pressões primeiro. Primeiro, vamos achar a pressão total aqui, ó. PV, N, R, T. Então, ó, pressão eu não tenho. O volume são 50 litros. O número de mols eu tenho, é só eu somar. 6,5. Vezes o R, 0,082, vezes a temperatura, que são 300 Kelvin. Então, eu vou descobrir a minha pressão total, que vai ser 6,5 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 50. Vai dar 3,2. Então, a minha pressão total são 3,2 atm. Agora, eu vou achar as parciais. Ele falou aqui, gente, ó. A pressão total da mistura no sistema é 3,2 atm. A gente já achou a resposta, olha. A resposta é essa, a resposta correta. Mas vamos continuar fazendo aqui para a gente tirar a prova e ver que as outras também estão erradas, ó. Então, ó, eu tenho o número de mols, vou achar a fração molar do CO2, que vai ser o número de mols dele, 3, dividido pelo número total de mols, que é o 6,5. A fração molar do CO é o número de mols dele, dividido pelo total. E a fração molar do N2 é o número de mols dele também, dividido pelo total. Então, vamos ver quanto que dá cada um, ó. 3 dividido por 6,5. Dá 0,46. Então, aqui dá 0,46. Aqui também dá 0,46.
1,5 dividido por 6,5 dá 0,077. 0,077. Então, ó, a pressão do CO2 vai ser a pressão total, que é o 3,2, vezes o 0,46. A pressão do CO vai ser o mesmo 3,2 vezes 0,077. E a pressão do N2, 3,2 vezes 0,46. Então, ó, a pressão do CO2 vai ser 3,2 vezes 0,46, vai ser 1,47. 3,2 vezes 0,077, 0,24. É a pressão do CO. 0,24. E a pressão do N2 vai ser 3,2, desculpa, vezes 0,46, que vai dar 1,47 também. Somando tudo, gente, olha só, vai dar uma diferencinha porque tá tudo quebrado. 1,47 mais 1,47 mais 0,24 tem que dar o 3,2, tá? Então, aqui, como estava falando, ó, dentro do recipiente, a pressão parcial do N2 é maior, o N2 está aqui, é maior que a do CO2? Não, ela é igual. Então, tá errada, a primeira alternativa. A pressão parcial do CO na mistura é 0,12? Não, é 0,24. Então, aqui a gente já tem uma noção que a resposta, realmente, a resposta correta é a letra D. Eita! Aí, beleza? Deu para entender? Facinho até agora, hein? Aqui a gente vai ter um exercício diferente e muito legal. Olha só por quê. O que ele fala? Pressão e volume parciais. Então, olha lá, ó. A velocidade com que um gás atravessa uma membrana é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar. Então, vamos entender isso? Olha só. Você está com uma bexiga de gás. Você sabe que essa bexiga, com o passar do tempo, ela vai esvaziando, certo? Ela vai esvaziando porque o gás que está dentro dela sai, ok? Tá. Ele sai com uma velocidade. Tem gases que saem mais rápido, tem gases que saem mais devagar. Ele está falando que a velocidade com que um gás atravessa uma membrana é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar. Então, a gente pode deduzir que... Ó, esqueci aqui o amarelo. Peraí, deixa eu tirar. Aguenta aí, vamos voltar aqui. Ô, borracha, obedece, borracha. A borracha não quer apagar, mas tudo bem. Ó, a velocidade que o gás sai da bexiga é inversamente proporcional à sua massa molar. Você entende isso? Olha, a velocidade é 1 sobre a raiz quadrada da massa molar dele. Beleza. 3 bexigas idênticas feitas com membrana permeável a gases, expostas ao ar e inicialmente vazias, foram preenchidas, cada uma com um gás diferente. Os gases utilizados foram o hélio, o hidrogênio e o metano, não necessariamente nessa ordem. As bexigas foram amarradas com cordões idênticos a um suporte. Decorrido algum tempo, observou-se que as bexigas estavam como na figura. Conclui-se que as bexigas A, B e C foram preenchidas respectivamente com... Ela quer saber qual bexiga que está com hidrogênio, qual que está com hélio e qual que está com metano. Nós vamos saber isso através da velocidade de cada gás de atravessar essa membrana.
Olha só, vamos calcular primeiro o hélio. Então, olha só. A velocidade do hélio vai ser 1 sobre a raiz quadrada da massa molar do hélio, que é 4, o mol do hélio. Só se você olhar lá na tabela periódica, você vai ver. Raiz de 4 é 2. Então, a velocidade do hélio é 0,5. Vamos fazer a mesma coisa agora para calcular a velocidade do hidrogênio agora, que é o H2. Então, ó, a velocidade do H2 vai ser 1 sobre a raiz. Qual que é a massa molar dele? 2, não é? H2, gás hidrogênio, 2. Então, ó, a raiz de 2 vai dar aproximadamente 1,4. Então, essa velocidade vai ser 1 dividido por 1,4. 1 dividido por 1,4 vai dar 0,71. Então, ó, a velocidade do hidrogênio vai ser 0,71. E a velocidade do metano, que a gente sabe que é o CH4, vai ser 1 sobre a raiz do mol dele. 12 com 4, 16. Qual que é a raiz de 16, meu povo? A raiz de 16 é 4. 1 dividido por 4 dá 0,25. Isso, gente, escuta, é a velocidade com que o gás sai de dentro da bexiga, certo? Então, qual deles sai com uma velocidade maior? Fala para mim. A velocidade maior é do hidrogênio, não é? Ele é maior. Então, se ele sai com a velocidade maior, qual gás que é o hidrogênio? Aqui, ó. O C. A bexiga C estava com o hidrogênio, porque ela ficou mais vazia. Ela esvaziou mais rápido. Agora, qual deles que tem a velocidade menor de todas? Olha, não é o metano que tem a velocidade menor? Então, se o metano tem a velocidade maior, qual gás que é o metano? Ó, a velocidade menor, olha, é o que está mais cheio. É o que está inteirinho ali, ó. Então, o A é o metano. Então, ele quer saber a ordem A, B e C. Então, A é o metano, B vai ser o hélio e C vai ser o hidrogênio. Nessa ordem que nós vamos marcar. Então, ó, metano, hélio e hidrogênio. Ok? Tranquilo demais, não é? Mas muito bonitinho esse exercício. Gostei muito dele. Vamos para o próximo. Olha lá. Uma mistura gasosa formada por 14 gramas de N2. Então, eu tenho a massa do N2. 14 gramas. Ok. E 8 gramas de O2. Então, a massa do O2. São 8 gramas. Ocupa um balão com capacidade de 30 litros. Então, volume do balão, 30 litros. Na temperatura de 27 graus Celsius, que nós sabemos que corresponde a 300 Kelvin. Ele deu as massas molares, 28 e 32, e o R. Determine a pressão em atm de cada gás e a pressão total no balão. Então, ó, de novo, vamos rapidinho, ó. Número de mols vai ser a massa do N2, 14, dividido pelo mol dele que ele me deu aqui, que é 28. 14 dividido por 28, meio mol. O número de mols do O2, que é a massa que ele me deu, 8, dividido por 32. 16 vezes 2, 32. 8 dividido por 32 dá 0,25. Então, é o número de mols do O2, 0,25. Próximo passo, calcular a fração molar do N2. É o número de mols dele, 0,5, dividido pelo total, que é 0,75. A fração molar do O2 é o número de mols dele, 0,25, dividido pelo número total de mols, que é 0,75. Então, ó, 0,5 dividido por 0,75 dá 0,9.
67. Arredondando. Consequentemente, esse aqui tem que dar 0,33. Certo? Então, ó, ele quer as pressões parciais. Eu não tenho a pressão total. Então, é a primeira que eu tenho que encontrar. PV, N, R, T. A pressão total eu não tenho, o volume é 30. O número de mols, eu vou somar os dois, dá 0,75. O R, 0,082. Temperatura, 300. Então, a pressão vai ser 0,75 vezes 0,082 vezes 300, dividido por 30, que vai dar 0,615 atm. Essa é a pressão total. A pressão do N2 vai ser a pressão total, 0,615, vezes a fração molar dele, que é 0,67. 0,615 vezes 67. Dá 0,41. Essa é a pressão do N2. 0,41. A pressão do O2 vai ser o 0,615 vezes o 0,33, que vai dar 0,615 vezes 0,33, 0,202, 0,203 aqui. Você sabe que nem é preciso fazer essa conta, é só você subtrair, porque a soma das pressões parciais tem que ser igual à pressão total do sistema. Se der alguma diferencinha, é por causa das contas, tá, gente? Então, ó, 0,41, 0,205 e 0,615. A nossa resposta é a letra B. Ok? Temos aqui mais algumas atividades que eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês tentarem resolver em casa. E caso apareçam dúvidas, eu quero que vocês entrem em contato comigo, que aí a gente vai fazer uma live ao vivo. Vocês vão mandar para mim as dúvidas e nós vamos tirar todas, tá bem? Espero que vocês tenham aprendido, fixado bem essa matéria. Eu vou mandar esse PowerPoint, beleza? Beijo para vocês. Fiquem com Deus, tá? Não esquece meu like. E quem não se inscreveu no canal, faz favor de se inscrever, tá bom? Beijo grande para todos.